8 de março, Dia Internacional da Mulher. A luta diária de quem tem que fazer valer os seus direitos. Já sofri por questão de trabalho, falar que o trabalho não era para mim, o trabalho era trabalho de homem, mas eu venci. Apesar das conquistas, o Brasil é o 5º no ranking de mulheres assassinadas. Procure o Ministério Público e as autoridades de persecução penal. Procure um juiz. Não se cale na dor dessa violência. Uma operação do Ministério Público, Polícia Civil e auditores fiscais do trabalho apuram uma denúncia de trabalho escravo no Distrito Federal. Cerca de 300 pessoas eram vítimas dos líderes de uma seita religiosa. Facões, tesouras, canivetes, portar arma branca é considerado uma contravenção penal. E a lei prevê prisão de até 6 meses, além de pagamentos de multa. Olá, boa tarde. A gente começa o Jornal da Justiça de hoje falando de uma operação para apurar uma denúncia de trabalho escravo em uma comunidade religiosa no Distrito Federal. A repórter Daiane Garcês tem os detalhes desse caso e conversa com a gente ao vivo agora, direto do telão. Oi, Dai, boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela, e a todos que acompanham o Jornal da Justiça. Pois é, o alvo dessa operação é a Igreja Adventista Remanescente de Laodiceia, no Distrito Federal. De acordo com as investigações, a líder, Vindoura Dias Luz, e obreiros diziam aos fiéis que para eles alcançarem a salvação deveriam trabalhar sem salário. Por isso eles vendiam pães e livros pelas ruas da cidade sem receber nada por isso. E ainda tinham que pagar R$ 10 por dia para morar no acampamento improvisado sem nenhuma condição de moradia. Vale ressaltar que as informações, as investigações, as primeiras denúncias começaram em 2016, mas à época não havia provas suficientes. Só em 2018, quando uma pessoa da comunidade foi libertada pela Polícia Civil, é que o caso tomou novos rumos. Calcula-se que aproximadamente 300 pessoas estavam nesta situação. A operação realizada envolve o Ministério Público, a Polícia Civil do Distrito Federal, auditores fiscais do trabalho e também órgãos do Executivo do DF, como Conselho Tutelar. Rafaela? Obrigada pelas informações, Daiane. E o Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o mandado de segurança do Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO. A empresa questionou a penhora de quase 90 milhões de reais bloqueados para saldar créditos trabalhistas. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo rejeitou o pedido do SERPRO para desbloquear cerca de 90 milhões de reais da empresa pública. O valor seria usado para cobrir créditos trabalhistas de 54 empregados que haviam sido cedidos ao Ministério da Fazenda. Apesar de exercerem funções de técnico do Tesouro Nacional, os profissionais recebiam remuneração inferior à dos ocupantes do cargo. A Justiça do Trabalho reconheceu o desvio de função e condenou o SERPRO ao pagamento das diferenças salariais decorrentes. Na fase de execução, a empresa ofereceu imóveis para a penhora, que foram avaliados em pouco mais de 99 milhões de reais. Para complementar o valor, o juízo de primeiro grau determinou o bloqueio de cerca de 90 milhões de reais em créditos que a empresa iria receber. O SERPRO entrou com mandado de segurança no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo, alegando que a sentença de primeiro grau havia ignorado o princípio da execução menos gravosa para o devedor, como prevê o artigo 620 do Código de Processo Civil. Sustentou ainda que a penhora de créditos comprometeria o desenvolvimento da empresa. Outro argumento foi de que a avaliação dos imóveis ficou muito inferior à de mercado. O regional negou o pedido, o que fez o SERPRO recorrer à SDI 2 do TST. O relator do recurso, o ministro Douglas Alencar Rodrigues, decidiu não analisar a parte relativa à avaliação dos imóveis, por entender que a questão deve ser questionada por meio de embargos de execução. Sobre o bloqueio, o ministro concordou que a medida poderia comprometer as atividades do SERPRO, mas explicou que o mandado de segurança não é a via processual adequada para questionar a manutenção dos valores, tendo em vista a possibilidade idônea de outras vias judiciais. Assim, por unanimidade, a SDI 2 negou provimento ao recurso.
A Justiça Federal tornou réus 17 pessoas alvos da Operação Circos Máximos. Eles vão responder por crimes contra o sistema financeiro, gestão fraudulenta, corrupção e lavagem de dinheiro. Segundo as investigações, os prejuízos chegam a quase 350 milhões de reais. O grupo é acusado de pagar propinas em troca de investimentos irregulares em 2 empreendimentos, o antigo Trump Hotel, no Rio de Janeiro, e o Praça Capital, em Brasília. Portar arma branca é uma contravenção penal e a pessoa pode ser presa. A pena prevista em lei é de 15 dias a 6 meses de detenção, além do pagamento de multa. Facões, tesouras, canivetes e até machados. Mais de 300 objetos considerados arma branca foram retirados de circulação pela Polícia Militar durante o Carnaval de Brasília. A apreensão foi maior porque a gente começou a lavrar o termo circunstanciado de ocorrência este ano no Carnaval para arma branca. Foi maior que o ano passado, porque o ano passado a gente apreendia, só retirávamos de circulação, porque não era considerado ainda crime, então só agora que foi considerado. No Carnaval de Salvador, a apreensão de arma branca também chamou a atenção das autoridades. 580 foram recolhidas pela Guarda Municipal no período. O porte de arma branca é uma contravenção penal e a lei prevê prisão de até 6 meses, além de pagamentos de multa. Como essa contravenção penal ela é de menor potencial ofensivo, se você comete um crime mais grave, por exemplo, uma lesão corporal ou uma tentativa de homicídio utilizando uma arma branca, esse crime mais grave ele absorve o crime menor. Então essa pessoa deixa de responder essa contravenção penal e ela vai responder apenas o crime mais severo, a lesão corporal, a tentativa de homicídio. Para o advogado João Felipe de Carvalho, também falta uma regulamentação específica que tipifique o crime praticado com arma branca. O judiciário pede essa regulamentação do uso de arma branca até para poder punir de forma mais correta, processar de forma mais correta essa pessoa que trafega com o uso de arma branca. E aí acredito que sim, é uma vontade legislativa que ainda não veio, mas mesmo sem essa regulamentação, o tribunal hoje, se você for processado por essa contravenção penal de tráfego ou utilização ou porte de arma branca, você será punido, você será processado no Juizado Especial Criminal. A Polícia Civil divulgou o retrato falado do suspeito de ter agredido foliões com agulhas e seringas durante o Carnaval no Grande Recife. A descrição do possível autor foi feita por uma das vítimas, mas a polícia não descarta a possibilidade de ter mais de um autor. Até o momento, mais de 100 pessoas já procuraram atendimento médico com o mesmo relato. As vítimas tomaram medicamentos para prevenir HIV. O autor pode ser condenado por crime de expor a vida de outrem a risco por transmissão de moléstia grave e pegar até 4 anos de prisão em regime fechado. E no próximo bloco, Dia Mundial da Mulher. Mesmo com avanços, a mulher tem de fazer valer seus direitos todos os dias no Brasil. Às vezes nós mulheres somos discriminadas, né? Em vários trabalhos que nós vamos fazer, exercer, nem sempre, mas é. Todos são iguais perante a lei. É o que determina a nossa Constituição Federal. Mas, na prática, a luta da mulher pela igualdade é diária. Sobrecarregada muitas vezes com a criação e o sustento dos filhos, ela tem de provar a todo momento que é capaz de exercer qualquer função, mesmo recebendo menos que o homem. A cada dia, ela tem de fazer valer seus direitos, disputar lugar na fila, no banco de ônibus, reagir ao assédio e ainda ser linda e maravilhosa o tempo todo. A mulher de hoje luta pelos direitos da mulher de amanhã. E por que não pelo direito da sociedade ser mais humana? A luta pela igualdade é de todos nós. Elas representam mais de 51% da população brasileira. São mães, esposas, trabalhadoras e muitas também fazem o papel de pai. Enfrentam jornada dupla até tripla para sustentar a casa. Gilda é um exemplo típico da mulher brasileira. Criou sozinha o filho João Vitor. Hoje ela tem um escritório de contabilidade, vende roupas na feira e cuida da casa. É a chefe da família, mas ao longo da história dela, teve que enfrentar preconceitos por ser mulher. Às vezes nós mulheres somos discriminadas, né? Em vários trabalhos que nós vamos fazer, exercer, nem sempre, mas é. A senhora já sofreu discriminação, preconceito por ser mulher?
Já sofri por questão de trabalho, falar que o trabalho não era para mim, o trabalho era trabalho de homem. Mas eu venci. Eu mostrei que eu dava conta igual um homem, dá conta de fazer qualquer coisa. Para chegar até aqui, as mulheres tiveram que lutar muito contra uma sociedade patriarcal e machista. Até o início do século passado, elas não podiam trabalhar ou estudar sem autorização do pai ou marido. Também não podiam votar. Somente os homens tinham voz e vez. Mas, aos poucos, elas conquistaram espaço. A Constituição Federal de 1988 foi decisiva nesse processo. Na época, um grupo de mulheres apresentou aos constituintes uma carta com as reivindicações do movimento feminista e das mulheres. Resultado, pela primeira vez na República Brasileira, foi reconhecida na lei a igualdade de gêneros. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Isso significou um grande avanço. A Constituição ela igualou os direitos da mulher aos direitos do homem, trouxe a igualdade e não discriminação, a proteção da mulher em qualquer lugar, qualquer espaço, seja no trabalho, na família, inclusive com relação aos filhos, né? Trouxe a questão do poder familiar e não mais o pátrio poder. A mulher também, e hoje isso é claro, a maioria das chefes de família são mulheres, mas promoveu a igualdade, mas ainda é preciso vencer essas desigualdades. 3 décadas se passaram e, apesar de a lei expressar com tanta clareza essa igualdade, a prática ainda é outra. Segundo o IBGE, mesmo tendo mais estudo do que os homens, as mulheres recebem uma média de 25% menos que eles. Apenas 38% dos cargos de chefia no Brasil são ocupados pelo sexo feminino. Além disso, elas trabalham mais porque, na maioria das vezes, o serviço doméstico cai nas costas delas. Mas a Gilda fez diferente. Desde ele pequenininho, ele sempre respeitou muito, eu sempre falava para ele que a primeira coisa tinha que respeitar as mulheres, não maltratar. Se alguém, se fosse mais velho ou mais novo, falasse alguma coisa para ele, que ele não respondesse, que ele tivesse educação para falar com as pessoas. E serviço de casa, sempre falei para ele que é serviço iguais, tanto homem quanto mulher faz tudo. E o João Vitor aprendeu direitinho que cuidar de casa também é obrigação do homem. A gente foi sempre nós dois, né? Então a gente acabava dividindo para não ter que fazer muita coisa. Muito bem, João Vitor. Pena que nem todos pensam como você. As mulheres ainda têm muitos desafios pela frente. E um deles é conciliar maternidade e trabalho. De acordo com pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, muitas saem do emprego depois da licença maternidade porque são demitidas ou não têm com quem deixar os filhos para trabalhar. Por isso é preciso as empresas se capacitarem com um olhar mais ampliado para o acolhimento da mulher, para a ampliação dos espaços de amamentação dentro das empresas, para que a mulher sinta acolhida e a mulher supere essas barreiras e consiga ter a sua produtividade como ela sempre teve. Para a advogada, a solução para esse cenário está nas mãos do poder público. Então, a atitude tem que vir por parte tanto do poder público quanto principalmente de quem dirige as empresas para esse olhar, para essa capacitação dessa mulher. No fim das contas, elas não querem ser melhores que os homens, querem apenas direitos iguais. Tomara que não tenhamos que esperar mais 30 anos para que a Constituição seja cumprida ao pé da letra. Nada de machismo. Nada de machismo. Direitos iguais. Direitos iguais. Com certeza, direitos iguais. E muito já se conquistou em relação a direitos e igualdade. Mas as estatísticas apontam um cenário que precisa ainda de muita luta. O Brasil é o 5º no ranking de mulheres assassinadas, ainda que o país tenha há 13 anos uma lei específica para protegê-las da violência doméstica. Doroteia passou 27 anos em silêncio. Preferiu manter entre 4 paredes as agressões que sofreu do marido. Por que não denunciou? Medo. O pior é a gente perder o sentimento. Porque as marcas físicas foram, mas a marca da alma continua. E a marca da alma, eu não sei que dia nem que hora vai sair. Eu sei que eu estou vivendo. Eu dou um jeito de superar, me alegrando, agregando pessoas para eu superar o trauma vivido durante quase 30 anos. A dor de Madalena é por causa de uma perda.
A filha de 34 anos foi violentada e assassinada em 2016 por um motorista de transporte pirata. Eu achava que a dor anamizava mais a dor, né? Mas a dor faz aumentar. Em tudo que a dor aumenta mais é quando eu sei que alguém me fala que ele já está solto. Eu não aceito ele solto. Eu não aceito. O Brasil é o 5º no ranking de violência contra a mulher. Os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontam que entre 2006 e 2016 teve um aumento de 6,4% na quantidade de casos. Em 2018, a cada hora, houve 530 ataques a mulheres. Os números da Organização das Nações Unidas também causam preocupação. Em 2017, foram 87 mil vítimas de feminicídio no mundo. E em quase 60% dos casos, o autor do crime foi uma pessoa conhecida e até bem próxima, como marido, namorado e ex-companheiro. As mulheres que sofrem violência não guardem na sua solidão essa dor. Procurem os órgãos de investigação, procure a Defensoria Pública, porque ela vai lhe atender, procure um advogado, porque ela vai lhe atender, procure o Ministério Público e as autoridades de persecução penal, procure um juiz. Não se cale na dor dessa violência. Em 2006, o Brasil começou, digamos que, a fechar o cerco aos agressores. Entrou em vigor a Lei Maria da Penha. O nome é uma homenagem a Maria da Penha Fernandes, que durante 33 anos lutou contra as agressões e as tentativas de homicídio praticadas pelo marido. A legislação prevê uma rede de proteção. Permitiu a adoção de medidas para evitar que o agressor se aproxime da vítima. Deu ênfase ao atendimento em delegacias que só cuidam deste assunto. A lei do feminicídio, ela tem esse significado muito importante, porque, na verdade, é uma qualificadora a mais para o homicídio. Mas ela tem esse condão de mostrar realmente, até facilitar a divulgação e a forma de identificar esses dados e mostrar como as mulheres têm sido mortas no Brasil. Um dos maiores constrangimentos vividos pelas mulheres é o assédio no transporte público, que desde setembro do ano passado passou a ser crime com a sanção da Lei de Importunação Sexual. Esse é apenas um dos exemplos. Mas, apesar das leis, nós mulheres continuamos a sofrer com abusos e outras violências. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe hoje aqui no estúdio a Subprocuradora-Geral da República, Ela Vieco. Boa tarde, muito obrigada pela presença da senhora em primeiro lugar. Boa tarde, Rafael. Bom, como vimos na reportagem, devagarzinho estamos avançando. Lei do feminicídio, Maria da Penha, e agora a mais recente, a Lei de Importunação Sexual, que já fez um grande efeito no carnaval, né? O que isso significa para a mulher? Então, é mais uma proteção do ponto de vista do judiciário nessa criminalização, né? Agora, eu acho que a gente tem que avançar em outras áreas, né? A criminalização, ela tem seu aspecto positivo, ela coloca, assim, sabe, essa chancela, né? Agora vai ser preso. Isso é crime, isso é errado. Mas aí também a lei, quando chega no judiciário, na aplicação, acaba, assim, sabe, sempre não é aquele mesmo resultado que a gente queria. Então, eu acho que tem que ir para outros caminhos, né? Os caminhos principalmente da discussão de concepções novas de masculinidade, de feminilidade, de relações entre homens e mulheres. É isso que vai fazer a diferença. É um problema muito mais complexo, muito maior, né? Agora, o CNJ divulgou hoje números que mostram o crescimento do número de processos de feminicídio e de violência doméstica. Isso é um avanço sob o ponto de vista de que a mulher se sente mais protegida, está denunciando mais. O crescimento foi, doutora Ela, de 34%, de 3.339 casos para 4.461. Isso representa, de fato, essa mulher que está denunciando e o agressor está sendo punido? Bom, isso precisaria de pesquisa para fazer essa análise. O que me parece é que isso demonstra que a polícia ela está, desde logo, identificando e abrindo os inquéritos
para a apuração de crime de feminicídio, que antes era considerado homicídio. Havia assim, uma certa dificuldade de abrir os inquéritos já direto como feminicídio. É essa leitura que eu estou fazendo. Mas, por outro lado, eu vejo também que há um aumento da violência real, um aumento real, né? Os homens eles estão reagindo nessa discussão toda, nesse empoderamento das mulheres, no questionamento que as mulheres estão fazendo, essas relações assim que sempre foram de opressão, de submissão com violência, estão reagindo com violência. Mais um reflexo de que criminalizar só não adianta. Precisamos avançar em várias áreas, como educação e aparelhamento também do Estado, para fazer valer o que diz a lei, como, por exemplo, Maria da Penha, que prevê o acolhimento dessas mulheres. Em que pé que está essa situação? Exatamente. A questão, por exemplo, das delegacias de polícia. Delegacia especializadas, quantas existem no Brasil? A CPMI... que aconteceu alguns anos atrás, ela fez um relatório e mostra o déficit enorme de delegacias especializadas, de promotorias especializadas, de defensorias públicas. Essa assistência para as mulheres no judiciário e também na polícia é basicamente nas capitais. Né? Então, isso realmente precisa de um investimento, né? de todas essas instituições para garantir que esses serviços na repressão, mas no acolhimento, na proteção, no trabalho com os agressores seja feito. A senhora está no Ministério Público há muitos anos, Procuradora-Geral da República. Como é que o MP tem atuado para garantir a proteção das mulheres? Bom, eu vou falar assim de modo geral, o CNMP, né? O CNMP tem mostrado uma grande preocupação com a investigação dos feminicídios e também agora com as mulheres em geral, né? Uhum. E com relação ao Ministério Público Federal, eu gostaria de falar do Comitê de Gênero e Raça, que é um comitê que busca promover a igualdade de gênero e de raça dentro da instituição. Por quê? Porque isso é importante na nossa atuação. Se nós não temos essa equidade interna, como é que a gente vai ver o problema, né, da violência contra a mulher e encaminhar soluções melhores? E falando de ocupação, as mulheres estão ocupando cada vez mais espaço no Ministério Público, na advocacia, no Poder Judiciário. Não é verdade? Ainda é devagar, é muito devagar. Mas devagarzinho alcançamos. Um feliz Dia das Mulheres para a senhora. Muito obrigada pela participação mais uma vez. Eu que agradeço. Pessoas condenadas pela Lei Maria da Penha não poderão ser nomeadas para ocupar cargos em comissão nos órgãos da administração pública do Estado do Rio de Janeiro. A medida está prevista em lei, sancionada pelo governador Wilson Witzel e publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial do Estado. A vedação vale para condenações em decisão transitada em julgado, até que o cumprimento da pena seja comprovado. E você vai ver no próximo bloco, cartório do Estado de Alagoas ganha selo digital. A partir de agora, para obter mais detalhes sobre o documento, basta abrir a câmera do celular ou um leitor de QR Code que todos os dados vão aparecer rapidamente na tela. Cartório do Estado de Alagoas ganha selo digital. Em fase de teste, pelo aplicativo de celular, o cidadão tem acesso a documentos com mais segurança. Este é o primeiro selo digital emitido em um cartório de Alagoas. A novidade, que ainda está em fase de teste, foi iniciada na manhã desta quinta-feira como parte de um projeto piloto no cartório do primeiro ofício de registro de imóveis e hipotecas, localizado no centro de Maceió. Em qualquer lugar do planeta, o usuário vai poder, com o seu smartphone, com o seu celular, através daquele QR Code, obter uma série de informações sobre o ato que foi praticado. A juíza lembrou que também fazem parte dessa etapa de testes o primeiro tabelionato de notas e o ofício de registro civil das pessoas naturais, primeiro distrito. Segundo ela, esse selo adesivo já está com os dias contados.
São especialidades, digamos assim, cartorárias, que vão dar um retrato muito abrangente do que a gente vai praticar em termos de selagem digital. Então é perfeito para o início de um projeto piloto. Depois, a nossa intenção é ir crescendo aos poucos até abranger todo o estado de Alagoas. A partir de agora, para obter mais detalhes sobre o documento, basta abrir a câmera do celular ou um leitor de QR Code, que todos os dados vão aparecer rapidamente na tela. O sistema de emissão de selos digitais já funcionava nos estados de Santa Catarina e Paraíba. Foi adquirido pelo Tribunal de Justiça de Alagoas e aperfeiçoado pela Diretoria de Tecnologia da Informação. Como a implementação do selo digital, do QR Code, é uma ferramenta que é exigida pelo Conselho Nacional de Justiça, e o TJ de Alagoas prontamente já iniciará hoje o atendimento dessa meta da Corregedoria Nacional de Justiça. O titular do cartório parabenizou o Tribunal de Justiça e disse que o sistema vem trazer principalmente mais segurança. Mais segurança, tanto para o cartório, para a clientela e para o tribunal, que com isso aí marca uma nova etapa, principalmente evita a falsificação de documentos. O corregedor-geral, Fernando Tourinho, se mostrou animado com a novidade e lembrou que a principal meta de sua gestão é a busca pela melhoria dos serviços. Esses projetos pilotos, aqui no cartório de notas do Dr. Celso, no Dr. Estédio e no Dr. Francisco, serão fundamentais para que a gente possa oferecer um sistema para todos os cartórios do estado de Alagoas poderem estar oferecendo o melhor serviço à população alagoana. E o Jornal da Justiça, primeira edição, fica por aqui. Outras notícias do Poder Judiciário você acompanha logo mais às 6h30 da noite no Jornal da Justiça, segunda edição. Uma ótima tarde para você, excelente fim de semana e parabéns a todas nós mulheres.